Glória a Deus. Então vamos lá, nós estamos no reino, dentro do reino, entramos nele. Agora abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14. Mateus 14. A partir do verso 22, nós vamos ler até o 33. Amém? Quem contou amém? Quem achou? Quem espera? Vamos lá. E assim, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho, entre mentes. O barco já estava muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo sobre as águas. Disse ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo. E, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoravam-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, te exaltamos, te damos graças, Senhor, nesta noite. Senhor, que o Senhor traga a revelação da tua palavra, que ela seja rema, nos fortaleça e nos dê uma direção, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nos fortalece, porque cremos que a tua palavra tem poder. E desde já, Senhor, Deus, eu assumo a autoridade espiritual nesse lugar. Deus, eu prendo qualquer espírito que venha querer distrair ou roubar aquilo que o Senhor tem para deixar para nós hoje como resposta para a nossa vida. Coloca os teus anjos a campo aqui, Senhor, e o Senhor seja uma muralha de fogo ao nosso redor, Deus, Pai, e que o Senhor mesmo seja, Senhor, esse protetor, e a tua glória esteja aqui em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estamos falando estamos debaixo de uma palavra profética, que nós iremos brilhar dentro do reino do Pai. Nós iremos brilhar como sol. Nós estaremos dentro desse lugar, e esse lugar é um lugar realmente de privilégios que Deus preparou para mim, para você, para a tua família, enfim. É um lugar que Deus te colocou nesse tempo profeticamente, para que você realmente saia da atmosfera do mundo e entre na atmosfera do reino. E hoje nós queremos falar sobre você viver essa atmosfera. Você está dentro dessa atmosfera, envolvido pelo reino de Deus, aquilo que é coisa do reino, aquilo que é espiritual. Que nessa noite você abra os teus ouvidos espirituais, para que você saia realmente de qualquer influência da carne, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida nesse tempo. Se você quer viver realmente dentro do reino de Deus, se você quer ser um agente do reino de Deus, se você quer brilhar realmente junto com o sol da justiça e ser um sol, você precisa espiritualmente realmente deixar para trás tudo aquilo que pertence à tua carne, tudo aquilo que pertence ao governo seu do homem, e realmente se entregar, descansar ao Senhor, falar: Senhor, eu vim aqui tão somente para ouvir algo da tua parte,
e eu creio que a tua palavra fala, eu creio que o teu Espírito fala, e nessa noite ele vai falar comigo, amém? Amém. Diga assim: Senhor, nessa noite, eu creio, e o Senhor vai falar comigo, amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui essa palavra ela começa falando sobre, é a palavra que muitos conhecem, que Jesus andou sobre as águas, e Jesus e Pedro também acabou andando. É uma palavra de fé, mas aqui tem princípios tremendos nesse tempo. E é muito importante entender que quando os discípulos estavam com Jesus ali na terra, Jesus estava com a multidão, ministrando, pregando, disse que ele falou assim: olha, faz o seguinte, vocês vão para o barco, vocês pegam o barco, entram no mar, no mar, e me aguardem lá, vão embora, e depois nós vamos nos encontrar, e eu vou despedir a multidão. E naquele momento que ele pediu para que os discípulos entrassem no barco, era um momento de ensinamento, um momento tremendo, e realmente o mestre Jesus ensinando os seus discípulos, assim como ele quer ensinar a mim e você nessa noite. Era um momento de aprendizado tremendo, e nós precisamos aprender muitas coisas, porque nós temos aqui hoje, profeticamente, muita coisa para alcançar, muita coisa para realmente viver nesse tempo. E para isso nós temos que estar com a estrutura fortalecida. E aqui há valores tremendos, há coisas que hoje eu quero passar para você, que você precisa entender de toda forma, de toda maneira, para que isso realmente seja benéfico para a tua vida e para o teu tempo de conquista, porque nós vamos realmente partir para conquistar esse ano. Amém. Eu sei que você já teve conquistas no passado, mas Deus quer que você olhe para o seu futuro, e que hoje, pelo teu presente, você realmente alcance as bênçãos daquilo que Deus projetou para nós. Então nós estamos falando aqui, quem estava realmente falando sobre para os discípulos? Jesus, amém? Amém? Jesus. Quem é Jesus? Quem era esse homem que estava falando com os seus discípulos e ordenando eles que eles caminhassem? Era uma palavra de envio. Ele estava enviando, falou: vai. Não era qualquer pessoa. E é isso que ele quer que você e eu, nós venhamos entender. Você veio enviado por Deus aqui na terra para cumprir um propósito. E você precisa saber aquele que te enviou, o que ele pensa ao teu respeito, o que ele está fazendo para você e quem ele é verdadeiramente. Porque se você está aqui enviado e existe um propósito de Deus na tua vida, para ser estabelecido, você precisa compreender isso, para que você realmente se fortaleça e cada dia mais você alcance os seus objetivos. Amém? Então vamos começar aqui para ver quem é Jesus. Rapidamente abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Jesus era Deus, amém? Gênesis 17, versículo 1. Eu quero aqui fazer uma apresentação de quem é o Senhor, aquele que te enviou, e aquele mesmo que enviou seus discípulos. Você precisa conhecê-lo. É a apresentação, é o cartão de visita. Aquela que você vai no lugar, o cara dá um cartão, uma tarjeta, e você fala: aqui está o meu cartão de visita, e você vai saber aqui quem sou eu. Aqui diz assim, Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão tinha 90 anos, apareceu no Senhor. Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Amém. Deus é o quê? Poderoso. Quê? Perfeito. Não, Deus é o quê? Poderoso. Amém. Onipotente, o El Shaddai. Diga: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Amém? Amém. Primeira coisa que esse que foi que te enviou. Primeira coisa que ele é poderoso. Há poder nele, onipotente. E muitas vezes nós esquecemos que Deus é poderoso. Nós esquecemos quem ele é. Esquecemos da pessoa de Deus. E você vai precisar muito nesse tempo sempre lembrar que Deus é poderoso. Seja em qualquer momento da tua vida. Nós vamos chegar aqui aonde quer que Deus quer falar com você. Outra coisa que Deus também você precisa entender isso. Corra aí a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6.
Isaías 9:6. Amém? Depois você pode até voltar lá em Mateus, mas vem aí. Primeiro, diz assim, acharam? Isaías 9:6. Daí nós vamos partir para pregar. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, ou da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Amém. Jesus é o quê? Ele é forte. Diga forte. Forte. Ele é o Deus forte. Então você serve um Deus que te enviou aqui na terra, que é poderoso e é forte. É um Deus poderoso e forte. Isso te basta para que você realmente seja fortalecido e você entre nas batalhas e nas lutas da sua vida. Você não entra realmente fragilizado. Embora muitas vezes nós achamos que estamos fragilizados em algumas coisas, mas eu quero dizer para você, o que te enviou está com você. E ele mesmo fala que o maior é o que está com você do que realmente o mundo está. Você tem um Deus forte e um Deus realmente poderoso. Diga, meu Deus, é o Deus forte. É o Deus forte. E ele é poderoso. Amém? Isso você tem que colocar na tua mente, isso aí tem que ficar gravado na tua mente, porque veja só como Deus trabalha na nossa vida, veja como Deus trabalha na vida do ser humano. De repente o Senhor falou assim para os discípulos, falou, olha, vai lá dentro do barco e eu vou te esperar mais tarde. Era Jesus treinando os seus discípulos, assim como ele tem treinado nós. E uma coisa que você precisa entender, que é tremendo nessa passagem, que porque na hora que Jesus falou para eles, vai para lá, e diz a palavra que eles foram entrar no barco, sair, daqui a pouco o vento começou. Aí começou o vento contrário. Viu? Você já se deparou com o vento contrário na tua vida? Sim, já. Sabe que você está indo tudo bem, daqui a pouco vem uma coisa contrária à tua vida, aquilo que você não esperava. Aí Jesus, diz a palavra que Jesus foi lá, despediu a multidão, e o que Jesus foi fazer? O que Jesus foi fazer? Orar. Orar. Diz a Bíblia que ele foi orar. Ele subiu sozinho e foi orar. Você precisa entender que Jesus ele veio como exemplo para nós. E uma das coisas que a vida do cristão ela precisa estar estabelecida é debaixo de oração. É no momento de oração. E na hora do momento de oração, tanto é que Jesus estava calmo. Ele falou, vou orar. E ele veio depois da oração para resolver a ventania, resolver o problema. Quando você tiver realmente uma vida de oração, você orar, depois da sua oração, meu irmão, ninguém pode com você. Porque aí se manifesta sobre a tua vida o Deus forte e poderoso. Amém. Jesus foi lá orar, falou assim, eu oro, e deixa eles lá, eles estão lá vinculados, mas daqui a pouco eu sei que eu vou ter que realmente enfrentar e realmente acalmar essa ventania na vida dos discípulos. Jesus está me ensinando, querido, você precisa orar, ele é um exemplo. Ele não foi junto dos discípulos, ele não foi dormir, ele foi realmente se fortalecer. A oração é o teu combustível, a oração é que fortalece a tua vida, a oração é que faz você realmente se sentir cada dia mais forte. Eu não sei qual que é a tua experiência com oração na tua vida, mas quando você tem uma vida de oração, e quando você ora, quando você dobra o teu joelho, e você na tua casa, você ora, quando você sai dali, você sai fortalecido, você sai realmente preparado para a batalha, você sai preparado para vencer todas as batalhas. E Jesus fez exatamente isso, ele foi orar, porque tudo que Jesus fazia, os seus milagres, tudo que ele fez aqui na terra, antes de ele fazer, ele orava, ele ia buscar do Senhor, ele ia se fortalecer, ele ia ser mais forte.
se fortalecer em Deus, seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, para que ele pudesse enfrentar todas as coisas. E vida de oração tem que ser algo na tua vida primordial. Você tem que orar. E hoje muita gente, de vez orar, quando vem a tribulação, quando vem o vento contrário, às vezes de orar começa a desesperar e não tem uma experiência de oração. E só ora por último, quando tudo acabou. E se você começasse pela oração, com certeza as suas lutas seriam bem menores, ou seriam todas elas vencidas em nome de Jesus Cristo. Oração. Não adianta falar. Falar muito não adianta. Gritar não adianta. Desesperar não adianta. O que resolve é a oração. Olha aqui como é uma pessoa realmente revestida da oração do Senhor. Diz a palavra que aqueles discípulos, de repente eles se depararam com aquela situação e o vento contrário da sua vida, com coisas desesperadas, e aquele vendaval. Mas Jesus, cheio do poder e da oração, diz a palavra que ele veio lá e ele enfrentou aquele momento de uma maneira realmente poderosa, de uma maneira que ele ia fazer com que aquilo cessasse. Foi Jesus que mandou os discípulos atravessar o mar, dentro de Cristo da Galileia. Né? E numa tempestade pegou os discípulos de surpresa. Eles estavam surpreendendo, Foi Jesus que mandou, vamos embora, vamos dentro. E de repente, de surpresa, eles se depararam com aquilo. Mas Jesus estava orando. As tempestades eram na verdade, tímidas, mas na verdade ela começou e foi aumentando, e de repente veio aquele homem preparado para poder realmente enfrentar a tempestade e vencer. E essa é uma coisa que você precisa entender: Jesus é mais forte do que as tempestades da tua vida. Jesus é mais poderoso do que os ventos contrários que tem realmente aparecido na tua vida. Amém. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é forte. Ele é mais forte. Esse vento não pode. O que você tem passado ou o que você vai passar, porque nesse mundo teremos aflição, vai vir luta, vai vir guerra. Você vai ser mais do que vencedor realmente. Mas você tem que entender que na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da necessidade, você tem que entender que na hora que o vento vem, que a ventania vem, que era inesperado, porque eles não esperavam, Jesus está aqui, eu vou embora, está no barco. De repente, o vento contrário. Sabe aquelas coisas contrárias ao que você não esperava? Aquelas coisas que apareceu de repente, coisas que surgem do nada na tua vida, problemas que aparecem e da onde, você não sabe da onde, coisas que estava tudo certo, que estava tudo arrumado, coisinhas na tua vida que para você estava tudo organizado, de repente está tudo destruído, está tudo realmente numa vendaval só, e você está vendo ali aquilo, e agora o que eu faço? De repente vem as más notícias, de repente aparece, surge sobre a tua vida situações que diante da tua estrutura você fica incapaz e é surpreso. A Bíblia diz que eles foram surpreendidos com esse vento. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto, eu acho muito interessante, porque Jesus apareceu, amém? Ele veio ao contrário, ele veio. E quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver passando por ventos na tua vida, quando você estiver passando por situações na tua família, na tua vida ministerial, espiritual, na tua vida financeira, não sei em que área que você tem passado alguns ventos, que tem realmente passado por situações, ou se não passou, ou se você passar, você precisa entender que Jesus vem, Jesus aparece, Deus forte, poderoso, Ele aparece, Ele vem ao teu encontro, porque você foi enviado por Ele aqui. Ele não vai deixar que você desamparado de maneira alguma. Amém. Ele não vai deixar você desamparado. Ele vai realmente ao teu encontro. Porque se tem alguém que colocou você aqui na terra, não foi a sua mãe ou seu pai, amém? Não foi. Foi até usado. Mas quem te enviou aqui foi Deus. Deus colocou você aqui. Deus colocou. A Bíblia diz que Ele já te conhecia antes do ventre da tua mãe. Foi Ele que te formou. Ele te enviou aqui a fim de um propósito. Ele te enviou aqui realmente para que você
hoje entendesse que você foi enviado por Deus. E se Ele te enviou aqui, na hora da tempestade, quem vai te socorrer? Ele, não é o Chapolin. Amém? Na hora que você quem poderá nos socorrer? Não é o vermelhinho, é Deus. Na hora que vier a tempestade, é Ele que vai surgir e vai aparecer. E na hora que Ele aparecer, você vai ser totalmente impactado, você vai ser realmente fortalecido. Na hora que Ele aparecer, você vai realmente viver algo sobrenatural. Você vai ver algo poderoso. Nós podemos dizer aqui e entender que não importa o que você está passando, não importa a dificuldade ou vem do contrário que está na tua vida, aquilo que contraria você, aquilo que você não queria viver, aquilo que você estava esperando outra coisa, aquilo que você projetou outra coisa, aquilo que você sonhou outra coisa, de repente está vivendo um sonho que não é seu, que é um pesadelo. Deus está dizendo para você nessa noite: fica tranquilo, porque eu sou mais forte do que a ventania que está na tua vida, eu sou mais poderoso do que o vento que está na tua vida. E Ele está vindo revestido de glória e poder. Ele está vindo sobre a tua vida revestido de glória e poder, para que você realmente entenda e conheça, saiba quem é Ele. Uma coisa que diz aqui no versículo 25. Deixa eu ver aqui. Precisa ler, não? Eu leio. Diz assim: na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Gritaram com medo. Amém? Uma coisa que na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da ventania contrária, na hora dos problemas, né, que surgem na nossa vida, problemas inesperados, coisas inesperadas, nós começamos realmente a sentir que realmente a coisa está fugindo do nosso controle, que a gente não tem mais controle. E aí você precisa entender que Jesus não é só mais poderoso ou mais forte do que a tempestade. Jesus é mais forte do que o teu medo. Jesus é mais poderoso do que o teu medo. Jesus, ele pode realmente suprir esse teu medo. Ele pode realmente superar o teu medo. Os discípulos reagiam com muito medo, gritavam, ficaram apavorados, viram fantasma, começaram a ver fantasma. Sabe qual é o fantasma da nossa vida? Você já entrou em um problema? Sim. Aí você fica ali, imaginando o que vai acontecer. Que não vai acontecer. Mas você já fica vendo o fantasma. Ai meu Deus, que vai ser assim, né? Ai, não, que vai ser dessa maneira. O medo seu te leva a ver coisa que não vai acontecer, que não tem nada a ver com o problema que você está passando. Ai, o que vai ser agora? Ai, não, vai ser. Você já deita na cama, então, meu Deus do céu, nem dorme. Você passa a noite projetando coisa, vendo fantasma na tua vida, vendo coisas, na verdade, que não tem nada a ver com o problema. Você cria uma maior situação na tua vida. Hoje tem muita gente vendo fantasma, quando aparece, surge um problema. Quer ver uma coisa? Hoje fala em crise, amém? O mundo aí está falando em crise. É isso? Aí você já começa a criar fantasma. Ai meu Deus, eu vou ser mandado embora, eu vou ser isso, aquilo, que é bom, vai ser, não sei o que tem, vai. Ixi, meu, não vai ter trabalho, não vai ter isso, vai ter aquilo, como eu vou pagar a escola, meu irmão. O medo já vem. O medo já surge. Mas nós estamos falando aqui de aquele que te enviou, de um Deus que te enviou, que você está debaixo de uma palavra que vive de Deus aqui na terra, você foi enviado aqui por Ele, que é poderoso e mais forte do que o teu medo. Ele é mais forte. A gente fica, né, abrindo o olho, tem aquilo aqui, o que vai acontecer? Tem gente morrendo antes da morte. Antes da morte chegar, já está morto.
Por que criou um monte de fantasma? Como vai ser? Como vai ser? A morte nem chegou. Falta anos ainda, mas ele vai antecipando a sua morte, porque ele vai, eu vou morrer, vai acontecer isso, querido. Para de ver fantasma, para de ver coisa onde não tem. Busca de Deus, vê que Deus está te tratando nesse momento. O teu mestre está te ensinando nessa hora. Ele está me ensinando os discípulos, ele quer ensinar a nós. Uma coisa fantástica nesse texto, porque pode ver, nós vamos ler aqui e vamos falar sobre isso. Na hora que vocês entraram no barco, amém? Já começou o negócio ficar turvo. A ventania já começou, Jesus estava lá orando, ó, orando. Ele devia estar lá, pai, os caras estão lá, ó. Pastor, mas eu vou lá, vou chegar lá. E quando Jesus chegou, quando Jesus chega na nossa vida, o que você já quer? Jesus resolve logo isso, não é isso? Resolve. Ele não resolveu de imediato, não. Teve um processo. Ele estava ensinando. Você pode ler o texto que, sim, demorou um certo tempo. Ele não chegou lá e falou, ó, é o seguinte, quem está aí? Os discípulos? É a Ellie? Tá. O Robson, tá? Para o vento, quem estão aí? Não. Ele primeiro andou sobre as águas. Foi lá. E os caras estavam morrendo de medo. O Senhor hoje está dizendo para você, olha, tira o medo do teu coração. Tira o medo do teu coração. Jesus vai entrar no teu barco. Está no controle. As coisas estão no controle dele. Ele está chegando, ele está andando sobre as águas, mas ele está chegando. E muitas vezes o medo produz pavor a gente. Por isso eles começaram a gritar, delirar, falar coisas que na verdade não tinha nada a ver. Perderam o equilíbrio, você perde. Com medo você faz qualquer coisa. Você sabia por que uma pessoa mata a outra? Sim, com revólver? Sabe por que ele mata? Por causa do quê? Por causa do medo. O ladrão vai roubar as pessoas. Você viu? Aí ele não mata que chega lá matando. Tem uns que ainda vai, mas na verdade é o medo. Ele atira por causa do medo. Ele vai ter uma reação. O medo faz você fazer coisas que você, na verdade, não sabe de você. Você pode. Acho que já contei até isso aqui. Infância. Na escola. Quem já teve medo de alguém na escola? Tomou um pau daqueles caras na escola? Da quadrilha. Quem já teve? Fala a verdade, hein? Eu já tive. Tinha um cara que era o maior e era aqueles malandrão da época, né? Naqueles. E o cara, meu Deus do céu, e o cara, assim, aterrorizava todo mundo, né? Todo mundo na escola, todo mundo tinha medo. Tremia daquele cara. E chegava no intervalo, no recreio, se tivesse comendo lanche, falava, dá seu lanche aí. Os caras davam rapidinho, tá, tô aqui, ó. Pô, medo? Eu não vou fazer, é aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Um dia esse cara não se cismou comigo. Falou, ó, hoje quando chegar na hora da saída, nós vamos te encontrar e eu vou te pegar. Você vai apanhar. Meu Deus. Meu pai. Ó, durante a aula deu de tudo. Janeiro, diarreia, deu tudo. Estava falando, meu. Falei, viu? E aí você vai procurar os amigos, né? E já, pô, me ajuda lá, vai conversar. Não, eu não. Vai lá, pô, né? Tenta aliviar essa coisa aí. Não tem jeito. Bateu sinal, rapaz. Eu orando, bater, pedindo a Deus, né? Nunca tocasse teu posto. Vamos sair. Aí já sai todo mundo. Aquela coisa. Viu lá? Eu só perguntei para um amigo meu. Um amigo não, uma amiga. Assim, eu acho. Falei assim, ó, ela. Vê para onde que ele está. Aí ela falou, ele está para lá. Eu vou sair do outro lado da escola e estou indo na rua. Mas não teve jeito. Não teve escapatório. O cara veio. Estava morrendo de medo. Aí o cara chegou e me bora aí. Agora eu vou acertar essas contas. Eu falei, nem sei quanto que eu tinha. Viu? Mas nem sei quanto que estava. Falei, vou apanhar, vou tomar uma pau.
morrer de medo. Mas o medo te transforma na hora. E na hora eu falei, peraí, eu não fui o medo. Na hora que ele veio para cima, eu tinha aprendido um negócio com meu irmão. Meu irmão falou assim, você quer ganhar uma briga? Quer? Dá o primeiro gol. Você dá o primeiro gol, você pode apanhar depois, mas você ganhou uma briga. Meu irmão era muito briguento. Aí ele veio para cima, que ele veio, assim, não, sai, tá, empurra, aquela coisa de empurra, né? Ficava sabe aquelas brincadeiras que tinha de empurra, como assim, gosta aqui, ó? Não sei se o seu tempo tinha, né? Gosta aqui, é. Aí eu gosto assim, e eu para. Na hora que ele veio, mas eu mirei, mas bem, correndo e querendo correr. Na hora que eu dei, ele caiu. Na hora que ele caiu, eu falei, eu não vou correr, não dá mais. Já, a coisa está feita. Morrendo, mas quase bateu, cara. Quase bateu. Subi em cima dele, mas batia. Fui batendo assim, acabei com a minha mão, acabei com o cara. Assim, ó, deformou tudo. Saí, me levantei dali e fui correndo. Aquilo foi puro medo. Foi coragem, meu irmão, foi medo. E fiz aquilo, me tornei o herói da escola. Me tornei, todo mundo. Então o medo, na verdade, ele faz você fazer coisas que você não sabe. Pode ser que você, na hora do medo, você consiga realmente vencer algumas coisas da sua vida, mas o medo faz com que você também perca o equilíbrio. Eu não vou conseguir, e você se fragilize. Era isso que estava acontecendo. E diz a palavra que eles começaram a gritar, desesperar. Irmão, na hora da dificuldade, na hora da situação difícil, não é hora de gritar, é hora de orar, é hora de buscar Deus, é hora de silêncio, não é hora de desesperar. Deus não fica ouvindo a pessoa lá gritando, Deus quer ouvir o que você tem. E Ele está falando para você nessa noite, olha, se prepara. Se você tem algo para ser resolvido, Ele é poderoso, Ele é mais forte do que isso. Ele é mais forte do que você está passando. Ele é mais forte do que o teu medo, Ele é mais poderoso do que o teu medo, Ele tem poder para solucionar isso aí, e Ele está vindo ao teu encontro. Ele não abandonou você, Ele não deixou você, jamais deixaria você, jamais Ele te abandonaria, mesmo que a mulher, diz a Bíblia, mesmo que a mulher esquecer do teu filho, que ela jamais esquecia, jamais Deus esquecerá de você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele está no controle da tua vida. Ele vai de encontro naquilo que você está passando. Seja que área for a tua vida, o Senhor, Ele está no controle. Ele está no controle. Ele vem com poder. Ele vem. Esse é o tempo de você entender isso. Isso eram umas coisas que Jesus queria mostrar ali. Olha, eu sou mais poderoso do que a tempestade. Eu sou mais poderoso do que o teu medo. Viu? No teu medo, fica calmo, que eu posso sair por cima disso. Eu vou vencer isso aí para você. Eu vou vir. Jesus te equilibra em meio ao temporal. No meio do temporal, Jesus ele traz o equilíbrio na tua vida. Se você deixar realmente Ele ser o Senhor da tua vida. Nós estamos falando hoje, nós estamos falando aqui que nós vamos ver um ano realmente, que nós vamos estar no reino de Deus. E o reino de Deus, nós temos que entender que existe um rei, e o rei é o Senhor Jesus. E esse reino, o reinado que nós estamos vivendo, esse reino, ele está fundamentado em Deus. E o rei é o Senhor Jesus, e Ele é poderoso para realmente te socorrer na hora que você precisa, na hora que você necessita, na hora que você está passando por angústia, por aflição, por enfermidade e problemas de depressão, enfim, Ele está pronto para realmente resolver a situação e trazer calmaria, trazer equilíbrio, deixar você equilibrado. Jesus tem esse poder, querido. Ele tem esse poder. Não fique desesperado. Grave isso no teu coração hoje. Essas duas palavras que nós estamos falando aqui é mais poderosa do que tudo que nós estamos dizendo aqui, pregando hoje. Eu creio. O teu Deus é poderoso e o teu Deus é forte. Você precisa entender isso. Isso tem que ter o tema dessa mensagem hoje, o tema da mensagem da tua vida durante esse tempo, seja em qualquer momento, você precisa entender essas coisas. E uma das coisas que aconteceu ali, quando Pedro pediu para Jesus para andar sobre o mar, né? Andar sobre a água, ele mostrou até coragem, mas também
Teve uma hora que ele olhou para o vento contrário, diz a palavra, e ele tinha dúvida. Primeiro ele tinha dúvida: é o Senhor mesmo, Jesus? É o Senhor? Tem hora que a gente não acredita que Deus está na nossa vida. É muito difícil você entender que Jesus te enfiou com um barco que no meio do mar vai vir a tempestade. É difícil a gente entender isso. Mas Ele sabe todas as coisas, Ele esquadrinha todas as coisas. Ele está te mandando, te enviando. Não tenha dúvida. Houve dúvida no coração de Pedro. Ele teve dúvida: é o Senhor mesmo? É o Senhor Jesus? É como João Batista na cadeia, preso lá, depois de ter pregado, anunciado que Jesus viria e ter batizado. João Batista, primo de Jesus, conheceu ele no ventre, conheceu ele lá dentro. Ele viu Jesus, e ele veio anunciando, veio do deserto anunciando que Jesus viria na terra. Ele fez o batismo de Jesus. Depois de tudo isso, ele estava pregando. Diz a palavra que João Batista foi preso, ele estava preso, e de repente foram lá na cadeia visitar ele. Aí João Batista perguntou assim: a gente faz o seguinte, né? Pergunta para Jesus aí, se é ele mesmo que tinha que vir, ou eu tenho que pregar outro. João Batista teve dúvida. A pessoa que conhecia ele pessoalmente, que tinha parentesco com ele, falou: faz o seguinte, vai lá, pergunta, me faz um favor. Eu entrei nessa daqui, fui treinar no deserto, vim do deserto, estou aqui. Olha, eu estou preso, cara. Estou na cadeia, falei que Jesus cura, liberta, eu batizei um monte de gente, batizei ele, inclusive até ele, eu batizei. Aí aqui, olha, eu estou preso, estou passando aqui uma dificuldade aqui tremenda. O que é isso? Vai lá e pergunta para Jesus, para mim, por favor, se é ele mesmo, o Messias que eu tinha que falar, ou eu tenho que anunciar outro. A dúvida gera no coração das pessoas na hora da dificuldade, na hora que a gente está passando por tribulação. E as pessoas foram lá: ó, Jesus, ó, João Batista, teu primo lá, sabe, o João Batista, o profeta que anunciou a voz que clama no deserto. Então, exatamente ele está perguntando se é você mesmo que é o Messias que tem que vir, ou ele vai ter que anunciar outro. Jesus falou: não, vai lá e fala para ele que os cegos estão sendo curados, os coxos estão andando, e os necessitados estão sendo pregados o reino do Evangelho de Cristo. Amém? Jesus é o mesmo. É o mesmo. Não deixe de gerar dúvida no teu coração. Pedro teve dúvida. Não deixe que a dúvida entre. Não deixe que a dúvida venha realmente sobressair sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Jesus é mais forte do que as dúvidas. Jesus é mais poderoso do que as dúvidas. Ele é mais forte. Ele é mais poderoso. Quando Pedro viu isso, ele estava falando: meu, será? É você, Jesus? É você? Olha onde eu estou. Olha aqui o barco, a coisa está balançando aqui. Olha só a ventania contrária, estava tudo calmo. Olha a minha vida como está. E o Senhor manda dizer hoje para você: é Ele mesmo, amém? É Ele, sou eu na tua vida. Sou eu mexendo em alguma coisa na tua vida. Sou eu preparando você para algo mais poderoso. Sou eu preparando você, realmente forjando o teu caráter, para que você seja igual a mim. Isso que você tem que entender. Nós temos que entender que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E a fé, ela tem que realmente estar estabelecida em você. A Bíblia lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Prova de que as coisas que não vemos. A fé, você tem que crer. Você tem que acreditar, não importa, você tem que acreditar. No meio da ventania, no meio da tempestade, é que Jesus vai fazer com que você sobressaia. É ali que você vai usar a sua fé. Fé você não usa depois que passou a tempestade. Fé você usa na hora, é naquele momento. Fé você tem que entender que naquele momento você tem certeza, você não tem dúvida alguma que vai mudar a tua vida. Que essa situação contrária vai mudar. Você tem que entender que nesse ano aqui você vai precisar de muita oração e fé. Não duvide do que Deus quer fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na tua vida. É certeza, não dúvida.
Ah, vale a pena realmente ir para a igreja? Vale a pena buscar Deus? Vale a pena isso? Vale. Se você tiver fé, vale, porque você vai ver realmente algo ser mudado. Certeza, não dúvida. Pedro teve dúvida, ele não teve fé, ele até esboçou uma fé, falou: Pai, se é o Senhor, então eu vou andar, eu vou aí, é comigo. Mas de repente o que acontece, diz a palavra do Senhor, que Pedro começou a andar e ele começou a olhar para o problema, ele começou a olhar para o vento contrário, ele começou a olhar demais para aquilo realmente que estava afligindo eles, que era o vento, a tribulação, a dificuldade. Ele começou a olhar, e diz a palavra que ele começou a emergir naquela hora, no mesmo momento, porque a fé acabou, porque havia dúvida no coração dele. Se você quer caminhar com Cristo, se você quer caminhar numa vida realmente de prosperidade, uma vida abençoada com Deus, não duvide daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Não duvide jamais do que Deus pode fazer com você. Jesus é mais forte e mais poderoso do que a tua dúvida. Não duvide. Ah, Ele vai fazer. Amém. Fica tranquilo. Acalma, quieta-te. Porque na nossa dúvida é onde nós acabamos dando realmente poder para o inimigo agir na nossa mente, agir na nossa vida. É fé. Fé, você tem que crer naquilo que não existe, como já existisse. Ver coisas que você não viu ainda aos olhos e crer que ela vai surgir na tua vida. A fé surge do nada. A fé não surge de uma coisa que já existe. Fé vem inesperadamente, assim como a ventania vem te surpreender, a fé também te surpreende. Ela vem do inesperado, da onde você não tem. Você crê, eu creio que vai fazer isso, eu creio que realmente vai mudar a minha vida, eu creio que eu vou ser curado, eu creio que vai mudar a minha família, eu já creio que vai mudar a minha casa, eu creio, eu acredito nisso. Eu tenho certeza, eu estou convicto disso, que Deus vai mudar a minha história. Não importa aonde você estiver, é fé, é crer. Eu já entrei em muitos barcos que Jesus mandou, muitos barcos. E no meio desses barcos teve a ventania na minha vida. Se você prestar atenção, Deus já mandou você andar no monte. É que você não entendeu. Tem uns que estão até hoje dentro dela gritando, e Jesus quer te ensinar. Mas no meio da tribulação, no meio da dificuldade, eu tive certeza, total certeza, que aquilo ia parar, que aquilo ia acabar. Eu via Jesus, eu tinha meu pensamento, eu falava com Jesus, eu orava, eu pregava, falava, eu tinha intimidade com Ele, como sempre tive na minha vida, mas eu estava no meio da tempestade. Meu Deus, eu tinha certeza, Senhor. Qual é a tua dúvida? O que você está duvidando? O que você duvida que Deus pode fazer para você? Nós estamos falando de um Deus do impossível. Que desde o início falou com o nosso pai lá, Abraão, falou o quê? Pai Abraão, falou, é o seguinte, né? Pai da fé. Não era porque o cara que estava falando, pai da fé. Falou, eu sou poderoso. Eu sou Deus poderoso. Entendeu? Para fazer infinitamente mais do que esperamos e pensamos. Ele é poderoso para isso. Quando ele fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que esperamos e pensamos, você já parou para pensar nisso? Que talvez o que você está esperando, que talvez o que você está pensando aí, não é o que Deus tem para você? E Deus tem mais? Tem mais? Tem mais. Ele tem infinitamente mais do que pensamos e esperamos. Você está esperando uma coisinha e tem uma coisona. Está pensando uma bencinha e tem uma bençona. Um livramentozinho, ele tem um livramento enorme. Porque ele quer fazer mais. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém e pedir, porque a gente não sabe pedir. Então, olha, Senhor, é pela fé eu creio, eu quero. Quantas coisas pequenas você já conquistou em Deus? E quantas coisas já o Senhor fez na tua vida, que para você foi um milagre poderoso, pequeno, foi importante para você. Você se alegrou com aquilo.
Deus tem coisas maiores para você. O que você não pode ter é entrar realmente no campo da dúvida. Que no campo da dúvida Deus não age. No campo da dúvida não tem ação de Deus. Você tem que ter uma direção de Deus e crer nele sem sombra de dúvida. Falar, não, eu creio, ele vai fazer, ele vai mudar, ele vai transformar. Ele vai fazer. Porque ele é poderoso, ele é forte. A dúvida não abate ele. A tua dúvida não vai abater o agir dele na tua vida. Jesus te dá certeza em meio às dúvidas da tua vida. Ele te traz certeza. Ele fala, aí, ó, é você ter olho espiritual, entender o que você está passando. Eu também já chorei, eu já gritei, eu já esperneei. Você não tem ideia o que eu já fiz na minha vida, mas eu aprendi que nessa hora, aí você cansa. Aí você está cansado, aí você fala, Deus, tá, entendi, compreendi. Peraí, vamos lá, o que o Senhor quer, Senhor? Ele fala, amém, agora sim. Agora é a hora. Agora é o momento. Porque a gente fica se cansando. E uma das coisas que ali diz a palavra, que quando Pedro estava ali com o Senhor Jesus, ele falou, então eu faço o seguinte, manda andar sobre as águas. Ele andou, amém? Aí está lá, andando. Aí ele viu o problema. Daqui a pouco ele começou a perceber que o problema ainda existia. O vento não tinha parado. Quando ele percebeu que o vento ainda existia, o vento, e o problema ainda existia, diz a palavra que ele começou a emergir. E no momento que Pedro afundou dentro da água, ele começou a afundar. Ele com certeza ele falou assim, meu, morri. Acabou. E foram segundos e momentos de pavor na vida dele. E aí ele começou a gritar por socorro, mestre, me ajuda, me socorre aqui, diz a palavra. Mas quando Jesus estendeu a sua mão, levantou e começou a tirar ele dali. Porque Pedro falou, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui, mestre, olha aqui, eu estou afundando, eu vou morrer nos meus problemas. Eu vou morrer na minha dificuldade, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é mais forte do que a morte. Amém. O teu Deus é mais poderoso do que a morte. Ele venceu a morte. A Bíblia diz lá em Atos 3 que ele é fonte de vida. Ele é fonte de vida. Ele venceu a morte. E mesmo, ele diz, mesmo que morrer, ressuscitará. Ainda que morra, ainda vai ressuscitar. Ele é mais forte do que a morte. Você não vai morrer no teu problema, porque tem hora que a gente parece que a gente vai morrer, acabou. Né? É o fim. Quantas vezes você já falou que era o fim? Ah, é o fim. É o fim. Deus é mais poderoso. Você está passando uma coisa na tua vida, você está passando por adversidades na tua vida, num vento ali. E você está passando por situações que você fala desesperada. Tem muita coisa que surge na nossa casa, na nossa família, que surge no dia a dia, que a gente não esperava, e daqui a pouco a gente está lá, realmente pedindo para morrer, achando que vai morrer. E o Senhor Jesus apareceu e falou, calma, peraí, pegou na mão. Não fique desesperado. Não se desespere, porque o Senhor, Ele tem socorro. Na hora certa, Ele é o nosso socorro, na angústia, na tribulação, Ele é o seu socorro presente, nessas horas que você precisa, Ele é o teu socorro, Ele está pronto para socorrer, Ele está pronto para pegar a tua mão, mesmo que você esteja emergindo, Ele está pronto para realmente tirar você, Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você morrer, amém? Amém. Ele é mais forte do que a morte. Ele é mais poderoso do que a morte, do que você está passando. Jesus, Ele venceu a morte. Você precisa entender isso. Então não acabou. Talvez algumas coisas na tua vida, talvez algumas coisas para você até parece que já morreu. Deus, Ele tem poder de ressuscitar. Tem mais, isso aqui não vai acontecer mais. Ele tem poder de ressurreição para a tua vida, para você, na tua casa, na tua família, naquilo que você acredita que não tem mais jeito. Ele tem uma forma especial de fazer.
E eu acho tremendo isso aqui. No término disso aqui, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-lhe o homem e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Qual a tua dúvida? E logo diz assim, e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Amém? Aí acabou. Você tem que passar um processo. Processos existem na nossa vida. Processo de formação, de forjar caráter, de formar pessoas. Crente em Pedro, crente em Deus, existe na nossa vida. E Deus não vai cessar o vento antes de realmente você entender que algo está mudando na tua vida. Na hora que você entender, que você vencer a dúvida, que você passar pelo campo da dúvida, pelo campo realmente do desespero, pelo campo do medo, passar pelo campo dessas coisas todas aí, na hora que você passar por isso, e no meio da morte e morrer, na hora que você estiver passando por tudo isso, é hora de você retornar para o barco. E aí, realmente o vento vai cessar. Aí vai parar realmente a tempestade na tua vida. Aí você não vai ver mais tempestade. Caramba, puxa, passou. Teve gente aqui que já passou vento aqui, né? Ficou andando no mar aí, passando o tempo aí por um longo tempo, né? A gente sabe. Mas foi. Mas passou agora que passou. Agora está passando outros ventinhos? Está passando. Mas está sendo fortalecido no Senhor. E Deus é com ele. E Jesus é esse Deus forte e poderoso que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E você precisa entender isso. E o que nós temos que entender, Deus está propondo hoje que eu e você, nós, venhamos realmente ser o sol, ser a referência, andar dentro do seu reino, brilhar dentro do seu reino, mas nós ficamos cheios de medo, de apavoro, de coisas que parecem que vai destruir a nossa vida. E o Senhor está falando agora aqui para você: eu sou mais poderoso do que isso, tudo isso. Sou forte. Quando você vê uma pessoa forte, um bombadão assim que nem eu, né? Que nem uns caras que falam: o cara é forte. Tem uns que não é força, tem uns que é bomba mesmo. Está lá, só massa. O cara não aguenta levantar um lápis. Entendeu? Tem uns que se acham que é forte. Que vai para a academia, você acha que é forte. Mas tem uns caras que é forte. Né? Fala: esse cara é forte, pelo amor de Deus. A força desse cara aí é descomunal. E tem pessoas fortes. Imagine a força de Deus para resolver o que você acha que para você é impossível. Imagina isso. Você tem um Deus poderoso ao teu lado. Você tem um Deus forte ao teu lado. E que na hora do medo, na hora da dúvida, na hora que você estiver submergindo, Ele está pronto para resolver tudo isso, porque Ele é forte e poderoso. Às vezes a gente está sendo vencido por tantas coisas, por dificuldade, pelo erro, pela falha, pelo pecado. Muitas vezes nós estamos errados em tantas coisas na nossa vida, estamos afundando. Será que vai? Jesus está dizendo para você nessa noite: olha, não se desespera, não. Assim como eu fui, né, livrar os meus discípulos, Ele está pronto para mim, para você. Ele está preparado. Talvez para você seja enorme o que você está passando. Ou talvez venha coisas que para você aí suja na tua vida. Porque não adianta a gente falar com a igreja: não, você não vai ter problema, você vai ter. Amém? Tanto é que Jesus não, lá em Efésios, Paulo fala assim: ó, se revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Tem dia mau, tem dia que não é todo dia que vai ser mil maravilhas, tem um dia mau. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflição. Bem bom, eu venci o mundo, você também vai vencer, mas você vai ter aflição. Você não vai escapar disso. Você vai passar por isso. Por esse processo você vai ter que passar.
por esse momento que você vai ter que passar. Então a única coisa que você tem que fazer é se reunir para mim, peraí, não, eu tenho que entender quem está falando comigo, é um cara que se chama Deus forte. Se ele está falando que ele venceu também mesmo, tudo bem. Não é qualquer um que viu, não é qualquer um que separou você. E ele é poderoso, poderoso. Se separe, santifique a Deus, como disse Abraão. Se separe. Porque tem coisas realmente que Ele quer fazer na tua vida, mas que você realmente tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Que você viva realmente o poder e a glória dele. Fique perto.